O governo Lula abriu um processo de reciprocidade contra os Estados Unidos depois do tarifaço. A repórter Carol Rosito está em Brasília e tem as informações dessa notícia que chegou para a gente no fim da noite, no começo da noite, dentro ainda do hora H. E agora a gente tem outras informações com a Carol diante do Palácio da Alvorada. Carol, de novo, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Isso, notícia de última hora, o Brasil então anunciou que inicia formalmente esse processo de reciprocidade contra as medidas adotadas pelos Estados Unidos, né? O próprio governo brasileiro tinha sinalizado inicialmente, ainda lá atrás em julho, que não faria nenhuma medida de retaliação, depois anunciou aquela consulta à Organização Mundial do Comércio. Essa semana veio a resposta dos Estados Unidos também dizendo que estão dispostos a dialogar. A nota que foi divulgada agora há pouco pelo governo não detalha exatamente quais medidas seriam essas de reciprocidade, mas afirma que antes de qualquer decisão, o Brasil já abriu um processo de consulta exatamente ao governo norte-americano. Então, consultas diplomáticas vão acontecer a partir de agora, né? Essa decisão que vem no âmbito da seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos que taxaram produtos brasileiros mais uma vez em 25%, uma medida que está em vigor desde julho. Exatamente essa taxação vem por ferir práticas consideradas ali injustas, né, pelos Estados Unidos, se referindo, por exemplo, à questão do PIX. A nota que a gente recebeu agora, que foi divulgada pelo governo brasileiro, afirma que o Ministério das Relações Exteriores vai notificar então os Estados Unidos sobre o início desse processo, vai solicitar consultas diplomáticas exatamente nessa tentativa de reduzir os impactos, os efeitos dessas tarifas. Eventuais medidas de reciprocidade também vão seguir todo o procedimento da Lei de Reciprocidade, uma lei que foi aprovada pelo Congresso em 2025. O governo classificou ainda mais uma vez as tarifas norte-americanas como injustificadas e arbitrárias, dizendo que vai continuar defendendo a sua posição. Afirmou ainda que os setores afetados vão seguir protegidos pelo programa Brasil Soberano, com foco exatamente na preservação do emprego e também na capacidade produtiva nacional. Agora, pouco, Márcio, você falava que eu estava aqui em frente ao Palácio da Alvorada, a residência do presidente Lula. A gente acompanha o entra e sai de ministros, né, que estão aqui em agendas com o presidente Lula. Esteve por aqui recentemente, há poucos minutos, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Os dois já deixaram o Palácio da Alvorada, não se pronunciaram, não conversaram com os jornalistas aqui na porta. A gente, claro, segue acompanhando a partir de agora as repercussões desse anúncio feito pelo governo brasileiro em relação às tarifas dos Estados Unidos. Volto com você. Fundamental, Carol Rosito, até para a gente entender os próximos passos dessa decisão. Carol falou direto de Brasília. Fundamental também é conversar com os nossos analistas mais uma vez, Caio Junqueira e Jussara Soares, para falar exatamente sobre esse tema e esse avanço do Brasil, esse passo dado pelo Brasil nessa discussão do tarifaço. Começo com você agora, Caio. Quando as tarifas foram anunciadas, você conversou com vários setores atingidos e o que você ouviu deles? Eles não queriam que o governo usasse a reciprocidade. Bom, vamos lá, Márcio. Primeiro que não é de um dia para o outro a aplicação da reciprocidade. É um processo lento, demora, passível de revisão a qualquer momento, né? Não é de hoje para amanhã que haverá uma reciprocidade, é o início de um processo. Isso posto, há um receio muito grande, já desde a volta ali da ampliação do tarifaço, por parte do setor privado para que essa medida fosse aplicada. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, o único país que foi bem sucedido na aplicação da reciprocidade foi a China, e porque tem tamanho para isso. A segunda maior economia do mundo, né, em algumas contas em logo será a primeira grande economia do mundo, então consegue fazer esse enfrentamento com os Estados Unidos. Todos os outros países que ameaçaram algum tipo de retaliação ou de reciprocidade se deram mal. O caso clássico aí é o do Canadá, né? E outros países ou blocos econômicos optaram por uma negociação direta e foram bem-sucedidos. Aqui eu coloco União Europeia, aqui eu coloco Japão, coloco Reino Unido, Inglaterra, também nesse bloco. Então tem esse receio. Não temos tamanho para fazer esse enfrentamento comercial com a maior economia do mundo. Segundo ponto é que há países, há setores exportadores que, a despeito do tarifaço, estão negociando exceções,
né, estão fazendo a chamada diplomacia comercial e tentando fazer uma revisão do tarifaço. Na medida em que entra um processo de reciprocidade, atrapalha essa chamada diplomacia empresarial, diplomacia comercial que o setor privado vem liderando diretamente lá em Washington. E também, por fim, a imprevisibilidade do Donald Trump. Donald Trump pode olhar esse processo de reciprocidade, pode ignorar ou pode escalar. E aí, em uma eventual escalada, pode ter efeitos e impactos econômicos prejudiciais para a economia brasileira e, ao fim e ao cabo, para o bolso do cidadão brasileiro também.